Oi, Pedro, tudo bem? E aí, beleza? Tudo tranquilo? Prazer recebê-lo aqui no meu canal. Que isso, eu que agradeço aí. Pedro Auler é engenheiro civil pela PUC-Rio, PMP desde 2004, MBA pelo IBMEC, tem curso de liderança pela Fundação Dom Cabral e tem mais de 20 anos de experiência em cargos de liderança nas áreas de engenharia e construção, telecom, entretenimento, logística, real estate e na área de saúde. Um É, muita, currículo e tanto, hein, Pedro? muita história para contar, né? Muitos setores aí, muita história, muito cabelo branco aí já. É isso aí. Mas estamos aqui para falar do teu filho Guilherme. Exatamente, exatamente. Botar esse adolescente no caminho certo aí. Então conta pra gente, Pedro, o que te fez decidir por um trabalho de carreira para o Guilherme? Então, cara, eu acho assim, ele tá hoje, ele cursa o segundo ano, né? Então ele já começa a ter ali, para a própria escola, já começa a fomentar esse direcionamento de carreira, né? Até numa orientação de fazer o vestibular ainda no teste, né? Então, o despertar dele para saber o que ele quis fazer, o que ele quis de profissão, de negócio, era muito claro para ele, né? Ele queria comprar terreno, construir casas e vender. Só que tinha aquela dúvida entendi, mas para eu fazer isso eu tenho que ser arquiteto, eu tenho que ser engenheiro, eu posso ser administrador. Então, assim, para tentar fugir um pouco da minha influência, enfim, a minha opinião vai servir como uma referência muito forte, né? A gente acabou dando um passo atrás e falou assim, não, deixa ele escolher o caminho, deixa ver o que ele vai querer de fato, né? E achou que o melhor modelo para a gente juntos ter essa descoberta seria ele embarcando num programa de desenvolvimento de carreira. Muito bom. E essa conclusão você chegou antes mesmo de saber sobre o workshop Empreenda Sua Carreira? Antes mesmo de saber sobre o workshop, na verdade, a gente já tinha conversado um pouco disso, enfim, a escola já começou a fazer um pouco desse trabalho, né? Eu acho que já tinha tido algumas conversas, ele participou de algumas apresentações na escola de profissionais da área de engenharia, ou seja, a escola fez um movimento um pouco parecido com esse, ou seja, trazendo para dentro da escola profissionais de mercado de diversas áreas, né, de advogado, médicos, enfim, e aí libera a grade de horários para os estudantes participarem e ver qual é o caminho que quer, e que ele ficou nessa dúvida, né? Então, assim, a gente já achou que o modelo era esse. E aí, quando eu tomei conhecimento sobre o programa, acabou que encaixamos, né? Deu um match aí. Muito bom, Pedro. E o que fez o Guilherme topar participar do workshop Empreenda Sua Carreira? Eu acho que a participação, cara, foi uma. A gente pegou os últimos 4 anos aí, a gente teve a oportunidade enfim, de construir uma casa de praia, né? E participar do ciclo desde o início, né? Então, assim, da compra do terreno, de entender como é que era o projeto, de conseguir, de fato, criar o produto que fizesse sentido para a nossa família ali, o que a gente gostaria de ter. Então, isso foi despertando nele essa vontade de querer repetir isso como business. Hum, Eu acho que a dúvida que ele estava no sentido de se é arquitetura ou se é engenharia, e essa angústia por ter uma resposta e da principal referência dele, que são os pais, não entregando essa resposta para não gerar uma influência e deixar ele escolher o caminho próprio, eu acho que numa conversa a gente viu que esse seria o melhor caminho, né? De ele ter sua própria descoberta e saber qual seria o melhor caminho para a vida profissional. que interessante. E você sabe, Pedro, que o Guilherme, apesar do mais novo, da primeira turma do workshop Empreenda Sua Carreira, ele era ah, sempre o mais dedicado. Ele conseguiu conquistar a marca de ser o primeiro a chegar em todos os encontros no Zoom. Pô, que bacana, que bacana. E Muito conta legal. pra gente, Bacana. como é que você percebeu o Guilherme ao longo dos encontros? Cara, isso foi eu acho que deu, assim, a impressão que passa, né, é que de fato teve um despertar aí, inclusive de
uma antecipação dessa responsabilidade da vida profissional, né? Eu acho que ele encarou, de fato, o processo de peito aberto, com muito comprometimento, né? E acabava até convocando a gente, né, tanto a mim como a mãe, para expor o que ele estava fazendo e pegar feedbacks de como é que ele poderia fazer melhor, né? Assim, mas tá legal isso, eu tenho que apresentar isso no dia tal, é assim mesmo, tal. Então, assim, eu acho que ele encarou o processo de fato com muita responsabilidade, né? É quase como se já tivesse na vida profissional de fato, né? Faz parte como se fosse o primeiro emprego ali, né? Isso foi muito bacana. Eu acho que assim, ao longo do processo, o que eu achei mais legal de tudo aí, cara, foi o amadurecimento para tomar decisão, né? Ou seja, é quase que estruturar uma forma organizada de pensar, organizar a informação, pensar, olhar os efeitos, olhar para frente e poder escolher, tomar aquela decisão baseada no racional que foi criado, né? Essa estrutura de pensar mais lógica, né? Eu achei que foi muito bacana e gerou um amadurecimento incrível nele, acho que como pessoa agora, né? Acho que para qualquer decisão que ele vá caminhar, independente se é para carreira ou se é para planejar uma viagem de férias, ou se eu acho que essa estrutura planejada aí de pensar e agir, né? Pensar e decidir, foi muito bacana para o processo. Bom, isso vindo de um PMP é um Pois reconhecimento é, e tanto, né? pois E é, Pedro, muito bacana. tem uma parte do workshop em que o jovem ele analisa as opções de carreira ali e ah, vai decidir aquela que faz mais sentido para ele. E a Aham, escolha do curso superior é nesse momento, que é o curso que faz mais sentido para a escolha de carreira que ele está fazendo. sim. Como é que foi esse exercício, já que você estava nos bastidores e atuando como um coach, né? Você e sua esposa? Exato, exato. Cara, esse foi o momento, eu acho, assim, mais delicado, né? Porque, assim, o business que ele escolheu, na prática, tá na minha atuação, né? Então, assim, e o ponto de partida de toda a jogada era eu não querer passar a minha opinião para não influenciá-lo a seguir o mesmo caminho que eu, né? Ou seja, não ser aquele negócio de passar de pai para filho, né? Eu queria que ele tenha história própria, né? Que ele pudesse traçar o seu caminhar, traçar a sua jornada, né? Então, assim, eu acho que esse foi um momento mais delicado. De fato, a gente deu um step back e deixou ele numa saia justa aí de conseguir, ou seja, obter as respostas sozinho durante o processo, né? E, enfim, eu acho que aí eu acho que por mais que a gente ficasse com aquele coração ali, né, para puta, deixa eu dar uma palavra, mas não deixa ele descobrir que ele vai saber fazer a pergunta certa, né? Eu acho que aconteceu por aí, cara. Eu acho que naquele formulário das perguntas que tinham que fazer, né, para a chegada, aqueles 3 cenários, né, no SWOT lá, acho que eu acho que esse foi a chave, na verdade, foi o ponto da virada para um amadurecimento e uma estruturação de pensamento para decisão. Eu acho que isso foi bacana. Enfim, e para frente, eu acho que independente se fosse a escolha arquitetura ou engenharia, eu acho que ele caminharia para o business que ele estava querendo desde o início, né? Isso não mudaria a ideia original. Não, é verdade. E no final, assim, o objetivo de carreira do Guilherme foi de ter o próprio negócio, né? Uma incorporadora, uma construtora. E, e o experimento de carreira dele acabou sendo de conversar com um alto executivo, né, de uma grande empresa de engenharia. E como é que foi, Pedro, você que estava nos bastidores, essa preparação da conversa de um jovem de 16 anos com um alto executivo, né, de uma grande empresa de engenharia? Isso foi um processo bacana, cara, porque uma dica que eu dei para ele, né, eu mostrei para ele o que era o LinkedIn, né, o que ele poderia colher de informação dentro do LinkedIn de um executivo, né. Então ele conseguiu fazer lá um trace e entender qual era o perfil do executivo que ele estava conversando, por onde ele tinha passado, qual era a história de sucesso dele. E aí nesse ponto, a gente trabalhou um pouco mais junto, né? Eu tentei chegar um pouco mais perto, me aproximei um pouco mais, tanto eu como minha esposa, e foi legal perceber, ou seja, o grau de necessidade de informação que ele tinha de ter o seu próprio negócio.
Então, assim, as perguntas eram muito mais no sentido de, pô, qual dica você dá para um jovem empreendedor que quer abrir o seu primeiro negócio? Faz sentido internacionalizar agora, ter um work experience fora e depois voltar para botar esse negócio? O que eu consigo trazer de tecnologia para o meu negócio? Foi muito bacana o processo, cara. Foi muito interessante. Eu acho que assim ele ficou amarradão, ou seja, eu tenho, inclusive, assim, falei com ele que a gente tem enfim, tem um network na área, né? E eu acho que falei para ele que dá para abrir mais, ou seja, tem um ano ainda aí pela frente para de fato fazer o vestibular definitivo ano que vem, né? Então dá para abrir mais e estender um pouco mais essa oportunidade de conversa com os executivos, repetindo ali o perfil de entrevista que ele fez, né, nessa linha, repetir com outras, né, e outras construtoras, outras incorporadoras aí dentro do networking, que eu acho que vai ser super agregador aí para ele formatar de fato esse business plan dessa incorporadora construtora, né? Muito bom, Pedro. Você não imaginava que uma casa em Búzios fosse despertar uma carreira, né? Impressionante, né, cara? Impressionante. Tudo começou com a casa em Búzios e aquele joguinho do Minecraft, né? Ele fez a maquete eletrônica inteira naquele joguinho do Minecraft. Foi muito bacana. Excelente. Muito obrigado, Pedro, aí pelo teu Te relato agradeço, cara. e sucesso para o Guilherme, que tem um pai que agora é mentor e coach, né, da Exatamente, carreira. exatamente, exatamente. Vamos seguir nessa caminhada aí, torcendo para que de fato ele ingresse aí nessa mesma linhagem agora, ou seja, não é mais, não preciso mais reprimir minha influência, né? Ou seja, ele já tomou sua própria decisão, agora é torcer aí para ver se ele vira um filho da PUC, né? Igual a nossa formação enfim, ou vá para uma outra universidade, alguma outra coisa fora, como ele também tem uma ideia ainda, isso ainda não ficou muito claro se ele vai fazer esse intercâmbio agora, logo no final do segundo grau, ou se já vai emendar direto a vida acadêmica aí. Excelente, Pedro. Muito obrigado, viu? Um grande Te abraço aí para agradeço. você. Um abração, obrigado.